Chamam-se de esquadrias os elementos que empregam aberturas nas vedações verticais. Elas remontam historicamente do ano 4000 a.C. e nas casas de Persépolis, as quais apresentavam aberturas semelhantes a esse formato que a gente tem hoje de janelas. Por volta do ano 100 depois de Cristo, os romanos introduziram as janelas com vidro, embora essa prática tenha se perdido ao longo do Império Romano. No período gótico, as janelas ajudavam a criar uma atmosfera diferenciada no interior das igrejas por meio de vitrais. E muitas vezes apresentavam desenhos geométricos, figuras de santo ou passagens bíblicas, representadas. No início do século XX, surge o movimento Arte Nova, caracterizando então por formas orgânicas e a valorização do trabalho artesanal. E no período modernista, o formato de janelas em fitas com ampla utilização do vidro é o que ficou mais em evidência e marcou este período. Se você acha que eu pego pesado hoje em dia, com aquelas listas, atividades, é que vocês não têm noção de como era a aula antes da pandemia, com as atividades presenciais. Muitas das vezes, por exemplo, quando eu fui dar essa aula na última vez, no presencial, então os alunos ficaram de tarefa para identificar em Cuiabá esquadrias, portas, janelas, enfim, no período barroco. Essa aqui é a Ana, foi lá numa igreja, identificou, e aí eles tiveram que identificar, tem que sempre tirar selfie para provar que foi lá. E aí, no centro da cidade ali de Cuiabá, várias portas, janelas e todos os adornos que caracterizam esse período barroco. Olha isso aqui são todas ali no centro da cidade. Talvez vocês vendo as fotos aí já estão recordando de um desses locais. Aqui você já tenha passado na frente. Então são todas construções, essas aqui que eu estou mostrando agora, do período barroco. E aí tem também do período gótico. Vamos ver o que eles acharam na época aqui. O período gótico fica mais assim, vai encontrar mais em vitrais, principalmente aqui em fachadas de igrejas, onde mais fica evidente esse período. A igreja, essa aqui fica ali na Avenida Fernando Correia, na região de Chapecó, lá no prédio da Santa Casa, então bem característico do período gótico. E aí tá aqui em Cuiabá, então assim, é legal, vocês têm essa visão de, ao andar pela cidade, conseguir identificar o que é barroco, o que é do período gótico, Então aí, Cuiabá é riquíssima, uma cidade antiga, uma cidade histórica, então tem bem presente todos esses períodos artísticos se refletindo nas construções, se refletindo através das esquadrias. E aqui do período modernismo, o uso dos vidros em fita, aqui ali no centro da cidade, ali no Banco Baza, aquele outro prédio na frente. Então tem bastante construções com essa inspiração. Tá aí em edificações, muro utilizando, então é bem característico no modernismo essa vidro em fita, que fala. Então, e aí em prédios, coisa que isso aqui para Cuiabá não é nada inteligente, porque já falou lá nas primeiras aulas do estudo de viabilidade que esquenta, enfim, mas por uma questão de gosto, vamos falar assim, acaba utilizando bastante. A definição dos tipos de esquadrias, tipo, formato, tamanho, modelo, todos os detalhes, inclusive de marca das esquadrias, das portas, das janelas, elas devem ser realizadas no momento da construção do projeto arquitetônico. Junto com o projeto arquitetônico, esse que vocês estão mais acostumados aí, que vem lá a planta baixa, corte, fachada, tudo mais, também tem que compor isso o memorial descritivo, que é onde detalha todas essas especificações. E aí, por quê? Porque na hora da execução, é muito diferente a instalação de uma esquadria metálica para uma esquadria de PVC, para uma esquadria totalmente de vidro, por mais que elas tenham o mesmo tamanho, mas aquela preparação do vão e todos os detalhes
variam de acordo com o tipo de esquadria. Então tem que ser definido antes, para que a gente está só executando. Então, assim, não é admissível escolher ou alterar, né, o tipo, deixar para fazer isso aqui na etapa de execução. Aqui a gente está só seguindo o projeto. E assim, as principais características, né, os requisitos mínimos para escolha, para definição da esquadria. Em primeiro lugar, permitir a iluminação natural em níveis satisfatórios, né? Isso varia de acordo com os ambientes. Por exemplo, para um quarto. No quarto você quer que tenha lá a veneziana também, para poder fechar e deixar escuro nos momentos que você quer para descansar, para dormir, que é diferente da esquadria que você vai escolher para uma cozinha, que você quer que ela sempre esteja, pelo menos é o padrão, né? Sempre quer que ela esteja arejada, com alta iluminação natural, ventilação. Então, são tipos de esquadria diferentes, por mais que às vezes ela esteja com as mesmas dimensões, mas muda a especificação, então é uma para cada ambiente. As esquadrias também proporcionam contato visual e físico, né? Você ir de um local para o outro na edificação, são as aberturas na vedação vertical, e elas você tem que escolher também de acordo com os ambientes. Então, entre os ambientes internos, um tipo, mas já entre passagem para o externo, um outro tipo. E aí você tem que pensar em quesitos estéticos, quesitos de segurança, de praticidade. Então, tudo isso tem que ser pensado antes. Outra finalidade, permitir a ventilação do ambiente. A ventilação, ela é fundamental, inclusive sim, a especificação, quesito de manutenção, para evitar mofo, bolor. Então, assim, você sempre tem que fazer, deixar em condições de ter circulação natural. E aí a função também das esquadrias. Ao mesmo tempo, quando você não quer que tenha ventilação, por exemplo, você quer fechar essa abertura, no caso de chuva, então a esquadria ela tem que ser estanque à água, então não pode ter nenhuma fresta, nenhum orifício que permita a passagem de água. E aí a esquadria, com tudo isso, também é um isolante térmico e um isolante acústico, né? E aí você tem que pensar também nessa questão da segurança patrimonial. Então, para cada ambiente, que tipo que você deve planejar, né, para que não tenha nenhum problema. Então é isso. Então agora nós vamos ver os tipos, como que se instala cada tipo. Eu vou dar uma recapitulada nos principais tipos de esquadrias, para vocês entenderem como que cada tipo tem a diferença na hora da instalação, e aí nós vamos ver a instalação delas. Aqui em cima vai aparecer para vocês o link da aula lá de alvenaria, onde eu falo sobre a preparação dos vãos, que é a parte da execução de vergas e contravergas. Então, se você ficou com alguma dúvida, não entendeu bem, volta lá e reveja, porque é a parte essencial para garantir o sucesso, para que você não tenha depois patologias ocasionadas pela má execução disso, né? Que essas vigas que a gente faz na parte superior e inferior, no caso das janelas, que daí chama contraverga, não transpassa aí de pelo menos 30 centímetros do espaço desse vão, de concreto, mas assim, recomendado, mas dá para fazer com aquelas canaletas de bloco, dá para fazer com tijolinho maciço. Eu acho sempre muito a qualidade do concreto superior, mas o importante é que você o execute. Tem vários sistemas e é a chave do sucesso para a execução das suas esquadrias, que podem ser de madeira, e aí tem vários os tipos, tem as de aço, tem as de alumínio, de PVC, ou mesmo só de vidro, né? Também dá para fazer. Um passeio, gente, eu recomendo demais. Passeio, assim, que vale a pena, e você vai ver várias marcas, e aí você vê também uma coisa que é muito legal, a diferença, né? Antigamente falava assim, de primeira linha e segunda linha. Hoje em dia mudou a terminologia. Hoje em dia é linha premium e linha standard. Então, vai ter essas variações e todas têm que cumprir, é claro, o desempenho mínimo, básico, né, que a gente falou ali anteriormente. Mas o acabamento, a parte estética também, ela dá alguma variada, né? Então, lá no projeto você fez todas essas definições, então a gente vai para a execução.
As de madeira, as metálicas, né? Então elas têm aí em três partes. O batente, que é a parte que é fixada na alvenaria, é a parte que depois ali nela você vai colocar a dobradiça, a folha da porta, que a folha é a parte móvel, né? A parte que abre e fecha, tanto na porta, na janela. E tem a guarnição, que é o alisar, né? Que é esse acabamento ali para a parte ali onde está a junção entre a alvenaria e o batente, aí chama guarnição aquilo lá. Aqui, ó, o detalhezinho na figura para você ver. Mas a parte executiva mais pesada, vamos falar assim, que tem que estar ligado já ali na hora da alvenaria, é essa parte do batente. Então as portas daí, a folha, né? Tem vários tipos, ó, vários modelos, compensadas. Aqui nessas compensadas que aparece muito aí a diferença do premium e da linha standard, né? Tem algumas assim que é mais difícil, mais rústicas talvez, que não tá tão comercial, mas você pode mandar fazer. Aí tipos de veneziana. Então, são vários os tipos. Explorem, de verdade, é um passeio que eu recomendo. Vão passear numa loja de material de construção, nessas lojas grandes aí. É quase um shopping. Dá para você ver bastante, ver os detalhes, né, ver o acabamento, as funções de cada uma. Então, na verdade, isso você tem que fazer já antes de fazer o projeto, né, para ver as opções e poder oferecer. Aqui na execução, então, para a gente, o que é o mais importante? Então, a instalação desse batente, né, que é sob medida, né, lá de acordo com a esquadria que você escolheu. Então, assim, às vezes, se ela vem montada já, no geral, as metálicas já vêm montadinhas, né? Só para você chumbar. Quando é de madeira, aí, às vezes, ela pode vir desmontada. É o carpinteiro que vai fazer a montagem dela ali. Então, você vê que ela é montada aqui, toda... Você trava, né? Você vai colocar ela ali no vão da sua alvenaria. Então, tá a execução. A hora que vier a folha, a porta, aí você terminou de travar tudo, mas na execução é importante isso, ó, porque ela nem tem essa parte de baixo aqui, né? Então, essa é de madeira. Você tem que fazer isso. A metálica, ela já vem montada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o batente e colocar pregos na lateral do batente. Colocar muitos pregos. Vamos colocar dois, um de um lado, outro do outro. E depois a gente coloca um do outro lado, no sentido contrário. Então, na hora da instalação, você já, da alvenaria, você executou já a alvenaria, fez lá a verga, contra-verga, se for janela, e aí você deixa meio que, pode deixar essas esperas aqui, ó, que vão ser os chumbadores. Depois que a gente fez isso, nós vamos colocar o batente no lugar que ele tem que ficar. Esses grampos aqui, esse material que você vai chumbar ele na parede com argamassa para, de fato, travar ele ali, e aí depois você executar o restante da instalação, né? Então, essa fixação, aqui ó, o nome que eu estava procurando, grapas. Então tem essas grapas que já pode vir nela, ou aí vai muito do tipo, né? Com prego, com parafuso. Tem a espuma de poliuretano também, que é expansiva, você aplica, ela expande ali, e aí como ela está bem travada ali certinho, ela preenche o espaço e fica bem instalado. Então, assim, com grapa, com prego, com taco, com essa espuma, então depende do tipo também. Então, quando você compra lá a esquadria, você já compra o batente junto, né, ele faz parte do conjunto, e aí você já tem que ver como que é aquele modelo. E hoje está cada vez assim sistemas mais práticos, coisas bem modernas. Então, ó, olha aqui a alvenaria, ó, tá vendo? Ó, aqui a largura, né? Esse bloco aqui e esse outro aqui ficou certinho. Mas tá vendo que deixou o vão já aqui, para não ter que ficar quebrando, né? Quebrando, gerando entulho, resíduo. Então já deixa ele esperando o espaço e aí você vem fazendo a instalação. Você vai travar. É só pegar o prumo e colocar na parte de cima do batente. Colocou o prumo na parte de cima, aí você vai ter que ver o que está acontecendo com esse botijãozinho aqui de baixo. Se ele tiver encostado demais, você vai ter que fazer uma forcinha no prumo do lado
de lá, tá vendo? Pra poder deixar o prumo, igual daquela vez que eu falei com vocês, deixando passar apenas uma folha. Ele não pode estar nem encostado demais no batente e nem afastado demais do batente. Ele tem que ficar rente, deixando passar apenas uma folha de caderno. Aqui, ó, o meu agora já tá nessa forma. Caso precise, você pode calçar o batente para ele ficar um pouco mais alto, para o prumo dar certinho. Não tem que pôr o prumo, não é só nessa parte de dentro não, viu, gente? É nessa parte de dentro e nessa parte de fora também, aqui, ó. A gente vai pôr o prumo nessa parte de fora do batente e ir ajustando. Aqui ficou certinho. Como ficou certinho aqui, eu vou ter que dar um jeito do batente ficar seguro dessa forma, para ele não mudar de lugar. E do mesmo jeito que você vai fazer desse lado, você vai fazer do outro lado, da mesma coisa. E na parte de dentro também. E aí você vem com a argamassa, né, e preenche e fecha ali esse espaço, deixando o batente fixo, guarnecendo o vão. É verificar o tamanho do batente. O batente geralmente ele vem com 2,15, o meu aqui veio com 2,15. E as portas, elas geralmente têm 2,10 de altura. Caso o seu chão já esteja com o contrapiso, você pode deixar em torno de 2,12. Agora que o meu batente já está todo no lugar, no prumo certinho, na altura direitinho, nós vamos colocar o quê? Vamos colocar massa. Essa massa tem que ser bem forte para não ter perigo de soltar e de ficar fraca depois. Até porque a porta é uma coisa que às vezes bate, então precisa de ter uma resistência bem maior. Então agora é só fixar com a massa e ficou pronto. Aí você vai vir depois com a instalação das outras partes, né? Que é a guarnição e o alisar, que é esse aqui, pode chamar guarnição ou alisar. Isso aí tem muito daquelas questões assim de regionalismo, cada lugar o pessoal tem costume de chamar de um jeito, os dois estão certos, né? Que é esse acabamento para não ficar aparecendo ali a emenda, né, do batente com a alvenaria. O detalhe já. E aí também entram as ferragens, né? Então, as ferragens são as dobradiças, fechaduras, contratestas, espelhos. E aí depende do tipo, né? Então, dobradiça, aqui faz toda a diferença, né? Porque tem as simples e tem as que abrem dos dois lados. Então, isso aqui isso tudo está definido no projeto. Por falar nisso, agora aqui eu lembrei algo que é super importante, gente. Na hora de comprar, tem diferença grande, tipo, a porta que abre para a direita e a porta que abre para a esquerda. Então, na hora de comprar as esquadrias, pelo amor de Deus, vai com o projeto em mãos e vê, porque assim, dependendo do layout lá, uma porta tem que abrir para a direita, outra para a esquerda, e às vezes a pessoa não compra certo, e aí instala errado, aí você, sabe, aquele cômodo que você entra, assim, se abre, assim, tipo, tá estranho, porque aqui, por exemplo, né? Então, é óbvio que ela tem que abrir e ir para esse lado aqui dessa parede. E aí você entra num local que abre ao contrário, porque instalou errado ou comprou errado, né? Então, isso tem que ser já definido, tem que ir lá no projeto, e na hora de comprar, muita atenção. É comum o pessoal errar e se equivocar com isso. Então, em função da esquadria que você escolheu, da posição dela é que você vai ter qual tipo de dobradiça e qual tipo de fechadura também é utilizado, né? Geralmente essas de segredo aqui são as externas, para a parte interna é esse outro tipo, aí tem os nomes específicos, mas assim, lá na hora, o ideal é que você já compre o conjunto todo. De preferência, as marcas recomendadas pelos fabricantes, porque daí o encaixe é perfeito. Mas tem que funcionar qualquer uma, mas se você utiliza todas as marcas recomendadas ali pelo fabricante, a chance de você executar tudo sem nenhum problema, sem nenhum inconveniente, é maior. Quando for porta de correr, vai ser de outro tipo, a contratesta é essa parte aqui, no caso da porta de correr, né, do outro lado. Então, na hora da aquisição, você já faz de todas, já é recomendado que faça já a aquisição junto, porque na hora que você está comprando, o vendedor lá da esquadria, ele já vai te indicar todos os acessórios que você vai precisar, né? Porque tem locais, tem fabricantes que já vendem o kit completo, tem outros que não. Então,
é algo a se verificar, mas, de novo, vai estar definido já tudo lá no seu projeto arquitetônico. Então aqui, ó, no caso das metálicas, né, esses chumbadores, eles já vêm fixos. Eu entendo que a instalação do batente metálico, ele é mais fácil do que o de madeira, só que o de madeira, com certeza, aí é tudo né, também acho que é muito mais bonito. Esteticamente é muito mais agradável as portas de madeira. Só que a metálica eu acho mais fácil a instalação, porque ele já é um sistema, ele vem bem mais simples de instalar, né? E aí, a gente tem também as portas de PVC ou de alumínio. E aí aqui, em vez de batente, chama marco. Né? Então, depois de colocado no vão, você deixa o vão ali do mesmo jeito, então você coloca o marco e faz o travamento dele com auxílio de cunhas, que são pequenos pedaços de madeira, para você fazer o travamento certinho dele, e aí você faz a fixação dele, do marco, com argamassa, né? Só que aí pode ter variações, aí de novo, né? Tem fabricantes que mandam, e aí é o sistema que a fixação, em vez de você fazer isso com argamassa, você faz a cunha ali, mas você fixa com bucha. Então você fura, coloca a bucha, parafuso, e aí depois com a argamassa você só preenche algum vãozinho que fique. Então, assim, de novo, você tem que conhecer as especificações da sua esquadria antes de começar a executar a alvenaria para poder fazer a correta execução. Então aqui, ó, esse exemplo aqui na figura, então tá furando ali, vai colocar a bucha porque depois vem com o parafuso e instala. Então, é o tipo de PVC e de alumínio, e aí veda com silicone, né? Tem para dar os arremates. A parte das janelas, o mesmo sistema, assim, a instalação, tudo que eu falei aqui para a parte de portas vale. Então vamos aqui dar uma revisada aqui, são as variações, né? Você tem janela de abrir, a pivotante pode ser vertical ou horizontal, a janela basculante, janela de correr, de formato guilhotina, deslizante, geralmente de banheiro, né? Abatível. Então, sim, são vários os tipos, todos definidos no projeto, a instalação vai seguir esses mesmos critérios das portas, né? E aí é o diferencial de uma obra, né? Como eu falei, desse ponto em diante a gente começa a entrar muito na questão de acabamento. E como de costume, a tarefa, hoje eu quero alguém para falar sobre a instalação, as facilidades, os benefícios da utilização de esquadrias de alumínio e alguém para falar sobre as instalações de quando utiliza apenas vidro, como que é a instalação de quando é vidro temperado, né? O pessoal fala em vidro blindex, mas na verdade é vidro temperado, que o blindex é uma marca. Então, outro aluno falando como que é a instalação e os preparos, os cuidados para a instalação de portas e janelas de vidro temperado. Valeu, pessoal, até a próxima aula.